A paz do Senhor, amados irmãos, estamos, estamos aqui em mais uma live para falar acerca do Evangelho de Cristo Jesus. E você que pode entrar aí para ouvir a palavra de Deus. Eu estou ainda configurando essa câmera, então por isso que estou entrando meio tarde, mas Deus sempre está aqui. E eu tenho uma palavra de Deus no teu coração nesta noite. Deus, Ele é bom a todo tempo da nossa vida e Ele fala conosco, Ele sempre está conosco. E às vezes é a gente que deixa de fazer de melhor a obra de Deus, fazer aquilo que o Senhor tem ordenado a nós fazer, pois Deus é fiel. Então, Jesus, Ele sempre está fazendo algo na nossa vida. E nós, às vezes, esquecemos, por momento de tribulação da vida, por momento que as coisas estão difíceis, mas Deus é um Deus que tudo pode. Deus é um Deus que sempre está conosco a todo qualquer momento. Mas espere só mais um pouquinho que Deus vai fazer algo na sua vida. Às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. O meu chamado, ele surgiu eu olhava alguns pregadores pregar e eu tinha muita vergonha para falar em público, mesmo na minha igreja, lá congregando, era ainda de um grupo de mocidade, e quando dava oportunidade para mim, eu até esquecia como que saudava a igreja com a paz do Senhor Jesus, mas a vontade, a brasa que tinha dentro de mim de fazer a obra, essa vontade, ela foi mais forte. O chamado que Deus tem conosco vai além de tudo. E eu lembro que quando eu tinha essa oportunidade, eu ficava vermelho. Quem não foi assim um dia, né? Mas você ouvindo a palavra e a oportunidade que você recebe, você aproveita ela. Eu sei que eu olhava lá grandes pregadores pregar e eu pegava e começava a fazer em casa, pegava começava a brincar de culto. O meu irmão dirigia e eu pregava e fazia isso várias vezes, mas eu
comecei com 18 anos de idade pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Vou dizer que você que não foi fácil, não foi fácil não. Você que está começando agora, não desiste. Eu sei que às vezes as, as pessoas vão tentar te parar, talvez até o ministério, mas a brasa que existe dentro de você, eu tenho cicatrizes para chegar a esse chamado. Tive que ganhar, tive que perder. Mesmo assim, eu via as pessoas falar, você não vai dar de nada. Você tem que fazer alguma coisa a mais. E tudo isso pode desanimar. Mas a vontade que tem dentro da gente, vontade de fazer a obra, se você tem um chamado na sua vida, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não irá de passar na sua vida. Pregadores, pregadoras, que está começando, tudo acontece no primeiro amor. Você começa alegre, feliz, falando mesmo de Deus, subindo ao monte, descendo do monte, e visita em lar. Você faz de tudo para a igreja te ver. Mas Deus, Ele espera que você tenha perseverança. Não é de um dia para o outro que você vai tornar um pregador. É devagar. Eu lembro que quando eu comecei a pregar minhas primeiras mensagens, eu não parava. Então, como eu não parava, eu ficava muito vermelho, cansado. A garganta, quer dizer, em menos de meia hora, eu não conseguia terminar a mensagem. Se não existir um tempo para você, você não consegue ir com tudo. Mas por quê? Porque quando a gente está começando, eu não sei você, a gente quer imitar alguém. A gente quer ver um pregador, também quer fazer, ver outro que também quer fazer. Isso é tudo que, quando é o começo da chamada, acontece isso. Mas acontece de vezes você também for pregar uma mensagem e você troca os profetas, porque alguns textos da Bíblia, ela que nem Elias e Eliseu. Se você não prestar bem atenção na hora da mensagem, você troca esses nomes. E pois é assim. Mas o que na sua vida é os erros que faz você acertar. É os erros que faz você crescer. Não tem crescimento sem você errar. Então não fique com vergonha de ir na sua igreja, na onde você está, numa casa, receber uma oportunidade,
e dizer igual Jeremias, você não sabe falar. Sabe sim. Você abre a Bíblia para você ver. Você vai ver que Deus vai colocar palavras na sua boca. Mas se você errar, errar sempre foi humano. Errar sempre foi humano. Quando erramos, significa que nós na outra vez quer acertar. E, e para acertar tem que errar. Você não pode olhar pelo que as pessoas estão falando. Você tem que ter visão que você não está pregando por, por ter algo ou para querer algo. O Evangelho de Cristo Jesus, você pauta almas. Fala de Cristo quando você for falar suas mensagens. Seja cristocêntrico. Não fale só de si mesmo. Embora, irmãos, o nosso testemunho às vezes é muito forte, mas se você quer seguir uma carreira mesmo de pregador, você tem que, primeiramente, pautar a palavra de Deus. Tem igrejas que você vai chegar lá e, e as pessoas, pela tua aparência, eles não vai às vezes te dar a oportunidade, às vezes eles não vai é, chamar você para cantar um louvor, porque em primeiro lugar Jesus tem que te ver. Depois que Jesus te vê, aí as pessoas vão ver você. E isso tem que ser com entrega. Se entregue mesmo quando você for pregar. Dai tudo de você. Eu aprendi uma coisa. Quanto mais você lê o texto da Bíblia, quanto mais você lê, leia uma vez, leia duas vezes, leia três vezes, você vai ter mensagens para pregar. Às vezes, a gente passa um pouco do horário quando o pastor acaba dando a oportunidade para você, ou numa saudação, ou numa pregação, mas muitas pessoas é porque no ministério dele ele não tem muitas oportunidades. Então, aí ele quer falar, porque uma saudação ela é de 5 minutos, ao máximo 10. Você não pode, quer dizer, poder você pode, mas se você quer mesmo seguir a carreira não é seguir a carreira, é exercer o seu chamado. Que a gente não prega por dinheiro, a gente prega por amor a Cristo. Porque eu nasci na igreja, sou de berço evangélico e por isso nunca participei do mundo aí fora, nunca participei de, de coisas que ia distanciar eu do evangelho de Jesus. Então por isso eu sempre teve temor da palavra de Deus. O que é temor? Temor é você pecar, mas se arrepender. Temor
você ter medo de pecar às vezes. O temor faz isso em você. Você chega no lugar e fala, eu vou respeitar o meu Deus. O temor da palavra dele, quando as pessoas falam para você, você sabe que é certo e você não faz, você não tem temor a Deus. Mas, então, mas nessa chamada, quando você pregar a primeira mensagem sua, às vezes você, por a igreja não glorificar, ou as pessoas, porque a gente, pregador, é acostumado a entender que a pessoa só está adorando porque está falando com uma voz. Existem pessoas que ela adora sem fazer barulho, sem, ela adora só balançando a cabeça. Mas existem pessoas também que adoram pulando, rodando, entregando profecia, entregando revelação. Enquanto você está pregando, às vezes a pessoa está entregando algo de Deus ali. Mas é o primeiro amor. O primeiro amor, você faz é tudo que você acha certo. Porque a gente começa de um jeito, mas vale como você vai terminar. Mas quando você vai entender na Bíblia, você vê é, aquela igreja de Apocalipse, eles tinham todos os dons, eles profetizavam na hora errada, eles estavam fazendo desordenadamente, mas é com o tempo que você começa a aprender essas coisas. Nunca, nunca pense em você que você, eu não vou falar a minha primeira mensagem, então eu não quero. Você não é obrigado a fazer nada. Você é obrigado, você tá ali para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa, você não precisa pôr o que vai colocar as pessoas para adorar não é seu jeito de agir, é a palavra de Deus que Deus vai colocar na sua boca. Então, quando você vai chegar em um culto para adorar a Deus, adore mesmo se você não tiver oportunidades. Até mesmo assim, quando você adora a Deus, se você está adorando, às vezes você está adorando e o pastor não te conhece, ou quem está dirigindo o ministério não te conhece. Mas por você ser adorador, por você ser aquele crente que rasga mesmo, porque eu sou assim, eu estou na igreja, eu adoro pregador grande, pregador pequeno, que não existe pregador grande. Existem grandes homens que pregam grandes mensagens. Então, eu adoro mesmo. Então, mas isso não é para demonstrar que eu sou mais santo que você ou você deixa de ser. A gente adora porque uma palavra tocou em nosso coração, ou a exortação
está nos ensinando. E outra coisa, para você querer ensinar alguém ou pregar, você também tem que aprender a ouvir. Tem pastor que ele fala, e o culto vai dando o seu horário, ele não deu as oportunidades, às vezes ele tem que passar direto para a palavra, porque a igreja tem um horário, esse horário, você que é pregador, embora o pregador te passou em cima do horário, se ele te falar um horário tal, você é certo você respeitar o que ele falou. Ah, mas ele falou que eu vou pregar só 20 minutos, a mensagem de meia a 1 hora, 40 minutos. Irmão, nem tanto falar que será ouvido. Nem tanto você falar que Deus vai fazer alguém aceitar Jesus. Às vezes, somente uma palavra você resolve ali, você exerceu o seu chamado e ganhou uma alma para Cristo. Eu já vi pastores ou pregadores, pessoas que pregam muito, sim, e eles pregar e nenhuma alma vir para Jesus. Mas simplesmente uma pessoa simples pregando, aí você às vezes vê, imagine, você vê 10 pessoas indo para Jesus, você fala, nossa, não é a mensagem do jeito que você faz que vai trazer a alma para aceitar Jesus. É ele sentir que a mensagem tocou dentro do coração dele. Ninguém vem a Jesus senão pelo Pai. Então, quando você tem que aprender também uma coisa, é esperar. Esperar com paciência. Às vezes o teu pastor também, ele está te testando e às vezes você é bem recente, chegou na igreja agora e ele está testando você. E você às vezes nem por maldade, por às vezes aprendeu na onde você estava ou você já está impaciente, fala, nossa, mas eu estou já há um tempo aqui e o pastor não deixou eu pregar, ou eu tenho que conhecer você. E às vezes você acha que o pastor está sem amor. Você às vezes acha que o pastor está fazendo acepção de pessoa. Existe, acontece de fazer acepção de pessoa, acontece muitas vezes. Mas ali você chegou agora, você não pode cobrar nada. Mas eu tenho certeza, se você ir nos cultos certinho, se você ajude o seu pastor naquilo que ele precisa, Deus vai tocar nele para ele levantar você a um obreiro da casa do Senhor. Eu prego a Jesus desde 18 anos de idade. Mas na minha igreja mesmo, esses, esses anos que eu comecei a pregar nela. Você acha que eu ouvia, ia em culto de doutrina, escola dominical, ia se enchendo, se enchendo, se enchendo. Quanto mais lia, aprendia. Quanto mais ouvia, aprendia. Eu sei que isso às vezes é cansativo,
Mas, irmãos, não tem como a pessoa colocar você num lugar alto ou te dar uma arma sem que você não saiba lidar com ela. Deus, ele vai tocar. Se você tem um chamado mesmo, ele vai tocar no seu pastor para que ele te dar as oportunidades para você fazer a obra. Mas na primeira luta, você não pode parar. Na primeira, ou no primeiro erro que você errou ali, pregando, aí a pessoa chega até você e fala, ó, você trocou um profeta pelo outro. Aí ali você já fica triste e você fala, eu não quero pregar mais. E isso todo mundo passou na vida. Esse aí eu passei. Quantas vezes o jeito também de falar também, porque o jeito de você falar, você também pode tirar uma alma da igreja. Eu sei, eu não se vendo, se é o que você quer. Eu não se vendo. Eu prego o que está na Bíblia. Mas existe almas que estão entrando agora na igreja e essas almas, elas estão fracas. E se você chegar na igreja de outras pessoas e falar, ah, eu faço do meu jeito, que quem manda é Deus. Com certeza, é o Senhor que manda. Mas se você não respeitar ou o seu pastor, ou se não respeitar a igreja que você está indo pregar, todas as vezes, se alguém te deixa fazer isso, você vai aprender desse jeito. Tem muitas pessoas que elas, elas erram, não é por causa delas. Elas erram por causa do jeito que foi ensinado. Mas o jeito que você foi ensinado, a Bíblia diz que assim, que quando você não sabe que é errado, você, você, ele entende quando você nunca conheceu da verdade. Mas quando você sabe daquilo, te deu uma ordem, você tem que cumprir. Porque você sabe que até a Constituição, todo governo é constituído se não for por Deus, é constituído por Deus. A lei, o Senhor não veio para tirar a lei, veio para cumprir a lei. Então, Deus vai te usar no momento certo. Ah, eu quero chegar na igreja e quero começar a fazer do meu jeito Não, irmão. Não faça para atrair pessoas ou porque você tem um amigo lá no culto. Ler a palavra é muito. Lê o texto que você vai pregar. Lê ele uma vez, duas vezes. Para quando às vezes você chegar na igreja, você não se perder ali. Eu sempre coloco um folheto no meio da Bíblia, o que eu vou dar saudação ou o que eu vou pregar. Quando eu chego lá, eu não fico visitando a Bíblia. Não que eu estou dizendo que isso é errado. A gente tem pessoas que têm aquela Bíblia de estudo, ela tem já uma cordinha, um negocinho vermelho, que você vai e abre, já fica mais fácil. Mas você sabe por causa que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer que você faz,
for fazer isso, as pessoas vão começar a rir. Vai falar, nossa, mas ele ou ela não preparou. Eu acho que ela não leu. Tipo assim, eles acabam até te julgando mal, né? Acha que você não leu. Às vezes você leu, mas se você não marcou o texto. E aquelas Bíblias ainda que não tem, creio que é chamado índice, que dá para você achar mais rápido. Você vai entrar aqui, ó, João, J-U, João, R-M, Romanos. Então, fica mais fácil. Se você está começando agora, é bom ter uma Bíblia assim, com índice. E por quê? Porque evita de você também. Porque se as pessoas dão risada de você, você vai ficar triste. E o ser humano é normal assim. Mas quando você. Só que você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar para Jesus. Ele que te chamou. Quando eles te dá, alguém te dá um conselho que tem mais experiência que você e você sabe que é certo, você sabe que essa pessoa que fala, ela tem um bom exemplo, ela dá um bom exemplo, não fique achando que, assim, que ela quer te ensinar por arrogância, não. Ela quer também que você seja também um pregador, uma pregadora fora do comum. E outra coisa, nunca queira mérito humano. Nunca se, se ofereça. Não se ofereça. Se você tem uma vontade de pregar, converse com o seu pastor, converse com a liderança. Mas, igreja dos outros, deixa Deus tocar no coração deles. Você sabe qual é a hora que vai tocar no coração deles? A hora que eles te ouvir. Quando eles te ouvir, te dar uma saudação, elas vão chamar você para pregar. Então, às vezes você tem você dá uma saudação ali. E a pessoa viu que você deu a saudação, só que você nunca pregou. Mas ele viu que você tem um jeito, de um chamado. E dessa aí, às vezes foi assim com você também. Falaram, você cantou um louvor. Ele falou, nossa, você daria bem para cantar no louvor da igreja. Daria bem para ficar. Ou você dá saudação bem. Te incentiva a ser um pregador, a pregar a palavra de Deus. Te incentivando, hoje, irmão, não queira ser melhor que ninguém. Ensine, mas não com arrogância. Ensine o seu irmão quando ele errou, mostre para ele. Se você está dizendo para ele que ele fez errado, mostre para ele. A pessoa que está chegando agora na igreja, quando você lança a palavra para ele, às vezes você, por um momento de aprendizado, você acaba julgando ele ali naquela hora. Ah, irmão, tá escrito tal coisa. Se você fazer, você vai para o inferno. Tá escrito tal coisa. Ou se você fazer tal coisa, você vai para o inferno. Você não pode falar para a pessoa, afirmar que ela vai para o inferno. Porque você está fazendo a sua justiça, não é a justiça de Deus. Essa pessoa, às vezes que você julgou ela, não, e às vezes eu sei, eu entendo, às vezes você julgou ela por ela estar no caminho pecaminoso.
Só que por isso que a gente pede o discernimento da palavra de Deus. O discernimento da palavra de Deus, ela vem de você ir em ensinamentos. Se a sua igreja tem ensinamento, vá. Se tem culto de doutrina, vai. O que você vai ouvir lá? Porque o discernimento é. Você já tem uma experiência com Deus para você ter o discernimento. Você é uma pessoa que ora. Então, você ali vai ser um bom obreiro, uma boa diaconisa, aquele que a sua igreja aceita, porque tem igreja que não aceita alguns cargos eclesiásticos. Às vezes você, irmão, você é um, um tal de um nome lá de eclesiástico, para mim não falar. Aí a pessoa, você vai para a igreja, a pessoa já não te reconhece como esse, só que te dá outro. E ali é doutrinas que a igreja tem. Igrejas que a doutrina, a Deus Amor, tem só uma doutrina. É uma doutrina só. Todas as igrejas Deus Amor é a mesma coisa. Ela tem a mesma doutrina. Aí você vai em uma igreja dessa e você acaba falando mal dela, ou uma pessoa também da Deus Amor vem pregar numa assembleia, ou que seja, e irmãos, quando está no culto, a igreja somos nós, mas o templo é todo tipo de pessoa que pode entrar. Você não pode ficar, eu não aceito esse irmão aqui porque ele é muito julgativo, ele julga muito, ou ele é tal. Irmão, Deus vai fazer alguma coisa na vida deles se eles começar a te julgar. Aí o que você às vezes está dizendo, nossa, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer o quê? Que o julgar é de você falar. Não estou dizendo do que a Bíblia está falando. Tudo aquilo que a Bíblia está falando é o Senhor que já está julgando. Então você pregou uma mensagem lá de arrependimento. Então, o Senhor já está exortando a pessoa, te usando ali. E a pessoa vai para frente mesmo sendo uma mensagem dura. E aquela pessoa que às vezes pregou uma mensagem que você acha que é mel ou que seja do jeito que você acha, você não aceita. Irmãos, temos para ser um pregador de Jesus Cristo, não do homem, de Jesus Cristo. A Bíblia lá, ela vem falar também de que nós temos que ter os frutos do Espírito: longanimidade, passividade, compaixão, amor. O obreiro ou é um homem, ele tem que ser pouco espancador, marido de uma só mulher, tem que ter as qualidades, não pode ficar escarnecendo o evangelho, senão
aquelas igrejas que elas, você vê que elas julgam, o senhor tem entendimento é que elas julgam. Se você quer seguir uma carreira de pregação, de pregador, carreira que eu falo isso, irmão, é falar do evangelho, não é cobrar para pregar. Eu só acredito uma coisa, o digno do seu salário. O que é digno do seu salário? É isso que eu estou falando para você. Se você chegar na igreja, a igreja ela é uma igreja que ela consegue te levantar para você fazer a obra missionária em alguns lugares, em outros países, você vai receber um salário para porque você vai estar fazendo a missão. Só que como ele o pastor, então ele vai ver também, ele tem que ver qualidade em você. Tem que ver se você ouve. Às vezes, você tem vontade de ir a um lugar. E você fala, mas por que, que o meu pastor também não me leva? Porque a vida de um pregador, irmão, ou pregadora que seja, ela tem que ter uma vida com Deus. Ela tem que ter uma vida no altar. Porque às vezes é fácil a gente ficar olhando Deus usar as outras pessoas. Fala, nossa, mas como que Deus usa aquela pessoa? Como que Deus faz aquilo lá? Às vezes a pessoa. Já aconteceu isso comigo de eu pregar na igreja e descer um avivamento muito grande. E as pessoas não parar de pular até o término do culto. Pular, rodar, ou o que seja. Mas, então, você às vezes pode interpretar. Às vezes você é um pregador que você não gosta muito dessas coisas. Ou da onde você veio. Só que assim, irmão, se tiver dentro da Bíblia, você não vai deixar de gostar ou não. Quando está na palavra de Deus, nós somos por obrigado. Não obrigado por fazer por força, mas se você não acreditar aquilo que está na Bíblia, você vai acreditar no quê? Do nosso jeito não dá certo, irmão. Hoje eu vou lá, vou pregar, eu não quero nem saber. Hoje eu sei que é a última vez mesmo que eu vou pregar lá. Não vai revoltado para a igreja, porque você sofreu na sua vida em casa, no dia a dia. Não se revolte contra o povo. O povo e nem Deus tem problema de tudo que acontece na minha e na sua vida. Você tem que passar a mensagem de Cristo Jesus para a igreja. Você tem que esquecer a vida dos outros quando está falando lá em cima. Se você está lá no altar, você assumiu o microfone, aí é Deus que tem que falar. Ali é abrir a palavra de Deus. E para Deus falar, tem que abrir a palavra de Deus. Não tem como você falar, Deus me falou sem eu abrir a Bíblia. Se a Bíblia de Deus é a boca de Deus falando, ela aberta. Então, se você. Então aí você às vezes quer ser igual aquela pessoa, que ninguém vai ser igual a ninguém, só estou explicando. No tamanho de uma unção, tamanho do jeito de ser, sabe? Às vezes você tem você tem você fala, eu queria um exemplo desse pregador, ou eu queria um exemplo dessa pessoa para mim. Mas para você também tem que se esforçar e ter bom ânimo. Bom ânimo. O que é bom ânimo? Força, coragem. Não parar. Não parar. Às vezes, tem coisas que você vai ouvir na igreja
que tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não pode sair falando. Não pode sair. Às vezes, às vezes o pastor que você estava conversando com ele, ou aquele que dirige o culto de alguma igreja, e você está descendo o pau no outro pastor. E esse pastor, você não sabe que ele é um pastor que ele não gosta dessas coisas. E ele pensa assim: se você está falando mal do seu próprio pastor, imagina depois vai falar mal dele também. Então, para ser um mencionador da palavra de Deus, tem que fazer algumas coisas que Deus vê que você mesmo está fazendo o evangelho para ganhar almas para Cristo, para as pessoas se arrepender. E outra coisa, aí você fala, mas eu dou uma mensagem de exortação, se ela entender que eu que estou... Não. A pessoa, ela sabe qual a mensagem, a pessoa sabe o jeito que você está falando, às vezes a sua ignorância, o jeito que você está falando, ele sabe para quem que você está falando lá dentro da igreja. Às vezes ele sabe por quê. Mas se você quer mesmo ser igual àquele que você falou, eu quero, como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Você vai imitar alguém que não é de Cristo? Não, porque você quer seguir a carreira ou você quer pregar o evangelho. Você tem que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que muda, irmão. Não é o jeito que você vai pregar ali que as pessoas vão ir para Jesus. É quando você libera a palavra de Deus. Sendo ela pesada, sendo ela leve, se Deus falou com a pessoa, tocou no coração dela. Muitas vezes acontece muito de as pessoas, uma mensagem muito dura, ela vir chorando, se arrependido para Deus. E às vezes tem pessoas que falam, se eu pregar na minha igreja ou se eu colocar um culto de ensinamento aqui, não vai vir ninguém. Isso é a sua cabeça. Eu não estou dizendo o jeito que você deve fazer com o que você, né, com a igreja que você faz. Se você acha que você consegue lidar ela assim, amém. Mas, para ser, eu estou dizendo o que você vai passar, para você conseguir aguentar, para você ser um obreiro, um pregador, um pastor, fora do comum. Quando você prega, o Senhor, as pessoas veem o brilho no seu rosto. Muitas vezes, você esquece a palavra de Deus e ataca as pessoas. Aí você fala, a pessoa que é duro de coração, ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir porque você atingiu ela. A palavra de Deus não atinge a pessoa. Né? A palavra de Deus, ela cura, ela restaura, ela salva. Diz que a palavra de Deus não traz dores. Ela não traz confusão. Às vezes você recebe alguma coisa ali que a pessoa fala que foi da parte de Deus. Mas quando aquilo vira uma confusão, quando é uma coisa que às vezes tem coisas que você não se fala, nem se for para teu melhor amigo. Você sabe que se você é um homem de Deus, a Bíblia diz que tem que ter o amor. Se tem que ter o amor, para que você vai tocar na ferida dela
sem usar a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Aí você vai ver quem você vai se tornar. Você vai se tornar uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Você vai se tornar um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Não precisa ter nome. Não precisa ser bonito. Não precisa. Não precisa ter dinheiro. Não precisa. Só precisa ter o coração aquebrantado. Vai vir as lutas. Quanto mais você vai aprofundar o seu chamado de pregoar o Evangelho, as lutas vai vir muito. E outra coisa, irmão, é normal que aconteça muitas coisas no dia que você vai pregar. Então, quando você for pregar e você trabalha numa firma, numa empresa, ou você está ali num grupo de pessoas, não fale a sua vida e nem fale aquilo que você está passando se você não tem segurança com essa pessoa. Por quê? Porque ela pode falar algo para você lá que você contou para ela, mas ela usou para, às vezes ela não gosta de você, às vezes ele não gosta de você, usou para abrir um texto bíblico, para não dizer que está indo diretamente, só que você foi aquele que falou esse segredo, você que falou aquilo, que às vezes você queria uma ajuda, você queria que o pastor desse ali uma ideia, alguma coisa, aí em vez de, até te deu uma resposta, mas à noite colocou ele em cima do altar. Colocou quando foi pregar a palavra. Então, para você aguentar, você também não pode querer bater na vida das pessoas. Se ela tem carro, se ela tem casa, se ela tem o que ela tem, não importa na sua vida ali, a mensagem que você vai pregar, o que ela está vestindo, a não ser que sua igreja tenha uma doutrina, e só vai lá, com certeza, quem quer ouvir, né? Então, que é já na casa de você respeitar a doutrina da igreja. Não passe em cima de doutrina, não passe, e também não passe tipo, porque Deus, Ele usa você. Não tem como Deus não te usar. Ele te usa. E eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes as pessoas vão achar meio estranho. As pessoas vão até ficar meio falando, será que esse irmão é de Deus mesmo? Às vezes, você vai falar ali e não está sendo de Deus mesmo. Está sendo da sua carne mesmo. Aí como que interpreta que está sendo da sua carne? Porque é o que eu falei, não traz confusão, não traz briga, não traz engano, não traz mentira. Se é o Espírito Santo mesmo que está falando com você, diz que a palavra não volta vazia. Ninguém sai vazio de um culto, só não sei se ele quiser. Alguma palavra lá vai para você. Mas existe também, às vezes, você sabe que está certo o texto que a pessoa leu. Sabe que ela está pregando certo. Sabe que ela está pregando na Bíblia. Mas, às vezes, você não gosta da pessoa. Então, você vai
falar dela mesmo. Você vai colocar pretexto, colocar outros versículos isolados para querer confrontar a pessoa. Ou ali no culto ali, para dizer que você é mais santo do que o outro. Porque às vezes você conhece a vida da pessoa e às vezes ela até anda com uma vida pecaminosa, mas você quer fazer a sua justiça. Ali nós não podemos fazer justiça. Em cima do altar tem que pregar. Pregar o quê? Sim, o evangelho de arrependimento. Eu vou dizer algo para vocês também aqui. Não paute só mensagens que alegram o povo. Pauta também mensagens que curam as feridas delas por dentro. Paute mensagem da cruz. Paute coisas que está dentro da palavra. Porque ali é quem está no culto vai entender que se você começou a pregar daquele jeito, você lê o texto, você pode ser simples, mas você está pregando ali a palavra de Deus. Às vezes é um texto duro, mas a pessoa vai chegar até você, às vezes, e vai falar: Deus falou comigo hoje. Eu quero mudança. Eu quero levantar minha mão para aceitar Jesus. E também, às vezes você também não quer pregar mensagem de avivamento que você acha que é errado. Irmãos, se você está debaixo de bênção do seu pastor, se a sua igreja tem ensinamento ou não tem, e você obedece, com certeza que é a Deus primeiramente. Mas as lideranças, você lê a palavra, você ora a Deus, depende do teu chamado, você tem que até que diretamente jejuar, porque às vezes seu chamado é o pastoral, e o pastoral, às vezes vai ter pessoas que vai te chamar para você ir numa casa, que a pessoa, o inimigo, tá ali quebrando tudo, e você precisa estar preparado para isso. Tem castro, irmão, que não sabe segundo jejum e oração. Não é? Às vezes você gosta de comer muito. E depois você quer expulsar o demônio. E ele faz um barulho para lá e para cá. E vai. É algumas castas, irmão. Algumas castas não saem segundo jejum e oração. Mesmo assim, tem pessoas que ela vem para a igreja e ela tem que ter uma libertação que às vezes é muitos. Porque às vezes ele está... É igual a pessoa vai para Deus e vai, né? Não julgando, mas vai para o mundo. Vai para Deus e vai para o mundo. Deus, se você quer levar uma vida de pregar o evangelho, se a pessoa que faz isso, ela não leva, você não tem que olhar para isso, porque ela não leva uma vida, ela quer ficar no banco dela. Então essa aí, Deus que vai fazer a obra do coração dela, o Espírito Santo que vai limpar ela. Não é eu violentar a pessoa e nem a pessoa me violentar nas palavras. Se você tem Deus mesmo, verdadeiro Deus, se você tem o Espírito Santo, se Deus te usa mesmo, a sua oração faz mais os seus efeitos. A oração de um crente, de um homem de Deus,
Mas às vezes você não quer ouvir conselho de pastor nenhum. Você fala que você não tem igreja, vai congregar em casa mesmo, se revolta com um monte de coisa. E você fala, "Ah, foi o próprio Deus que me ungiu." Irmão, quase todos os homens que andou com Jesus, os discípulos, teve que ungir alguém ou foi ungido também. Você viu que o Pedro, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E chegou uma hora que chegou o pé de Pedro. Pedro disse, Senhor, não, eu não sou digno não. Eu não sou digno não. O Senhor lave meus pés. Ele falou, se você, Pedro, não lavar meus pés, ele queria dizer, você não tem parte comigo. Como é que você quer falar de Deus, mas não aceita o que é de Deus? Como é que você quer ter uma vida ministerial, mas não quer orar? Passa um pouco de tempo, deixa um pouquinho de tempo. Se você é liderança, ore, ore antes de sair de casa. E outra coisa, quando você quando você tiver é, você sempre prepare a sua vida. Se você quer trabalhar na parte de libertação, você é guerreiro, você quer. Só que quando a luta vir, você vai dizer, nossa, mas agora eu estou com peso, estou pesado. Irmão, negócio, esse dom de libertação, esse dom não é para qualquer um. Você, porque é assim, às vezes você tem uma vida que não te deixa ter aquela santidade que é para você orar para alguém, ou não te deixa ter aquela santidade toda. Então, se você não levar uma vida, ler a palavra de Deus, às vezes você fala na sua igreja, você fala, a minha igreja é vazia. Ela tem palavra? Ela tem ensinamento? Ou se ela não tem ensinamento, ela prega a palavra? Tá vendo aí? É isso aí. A palavra, hoje, poucas pessoas querem ouvir ou falar ela de verdade, como ela é. Isso aí, estou só dizendo para você o jeito de exercer um chamado, de às vezes você vê, nossa, aquele menino quando prega parece que tem fogo no pé porque ele não para, pula para todo lado, ele chega onde levanta a mão, unção, desce, a presença. Você sabe a vida que ele tem de entrega? Você sabe quanto que ele sofre ou ela sofre? Então tem tudo isso também. Então se você não ouvir, para me encerrar essa live, se você não ouvir, primeiramente, a Deus, a palavra dele, e se você não tem um lugar de congregar, vai ser difícil de Deus fazer algo na sua vida. Porque é contra a palavra de Deus não ter pastoral, não ter ninguém acima de você.
Nem que seja outras pessoas da outra igreja, mas converse com uma pessoa para que ore pela sua vida, para você ir pregar. Se você vai pregando para lá, às vezes você vai pregar para quê? Para você não chegar em casa com aquele peso terrível e a sua vida ser pior do que aquele que você foi expulsar o demônio. Tem vezes que você vai na casa da pessoa, expulsa o demônio dela e você chega pesado em casa. Então, isso tem que ter uma preparação também. É um chamado que é árduo, é um chamado que ninguém quer. Mas você, Deus vai mudar a sua vida. Se você quer mesmo uma mudança, você tem que ouvir a palavra de Deus. É a que salva, é o que leva para morar no céu. E a mensagem que eu ia hoje pregar aqui, eu senti hoje de falar sobre esta chamada, para você ter ela até onde você tem que ir. Ela mostrando o exemplo na sua vida de cristão e como Deus é na sua vida. Mas, Deus, eu agradeço vocês que assistiram, comentaram. Li, a paz do Senhor, prima, Deus abençoe. Adriele, Deus abençoe. E eu falo para você, se todos pessoas ouvirem isso, não é só de mim não, de outras pessoas, que pregar o evangelho tem que ter vida no altar. Você vai ser um pregador, uma pregadora, um homem de Deus fora do comum. Aonde você pisar, tomará o pé por herança. Eu quero orar com você para terminar. Deus, muito obrigado por estar aqui nesta live, Senhor. Aqui é para falar coisas, papai querido, que edifica os teus servos que estão ouvindo. Por isso, nesta noite, Senhor, abençoe o sono de cada um. Que Deus, Pai, venha abençoar a nossa vida. E que nós venha a ser, Pai, uma pessoa, Senhor, que serve a Ti em espírito e em verdade. Por isso, Pai, nesta noite de um término, se o Senhor não falasse comigo, eu não ia como falar essas palavras para as pessoas, ter guardado tudo isso. Mas o Senhor abençoou. Então, por isso, nesta noite, Senhor, pega essa pessoa, Senhor, que tem um chamado, Senhor, que elas querem algo contigo, usa elas mesmo, Senhor. Leva a lugares que elas menos esperam. E por isso, Senhor, vai acontecer uma chamada na sua vida. E essa chamada, ela vem da palavra de Deus. Eu agradeço a Jesus e mais uma live. Que Deus te abençoe as suas vidas. Shalom. Amém. Amém.